Jeremias 18, versículo 1 ao versículo 6 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga glória a Deus. Diga: eu sou como barro na mão do oleiro. Irmãos, esse texto da Bíblia aqui é um dos textos mais poderosos que eu posso dizer para você. É um dos textos que traz uma verdade tão tremenda para as nossas vidas. Eu quero dizer nessa noite para você que assim como Deus falou para o profeta, Deus disse para o profeta Jeremias: desça à casa do oleiro, e lá eu irei falar contigo. Olhe para o irmão do seu lado, diga assim: meu irmão, minha irmã, você está na casa do oleiro. Amém? Você desceu hoje, nesse domingo, à casa do oleiro. Este lugar é a casa do oleiro. E sabe quem é o oleiro? É o próprio Deus. Diga: Deus é o oleiro. Diga mais forte: Deus é o oleiro. Diga: e eu sou o barro nas mãos do oleiro. Esse texto diz que o oleiro estava com o barro. Você já deve ter visto alguma vez em um vídeo ou pessoalmente o oleiro fazendo um vaso. Ele coloca o barro sobre a roda e aquele barro vai girando, e ele com as mãos, ele vai tocando aquele barro, o barro vai tocando, e ele vai formando um vaso. O texto diz que o oleiro estava fazendo esse processo com esse barro, quando de repente o vaso se quebra na mão do oleiro. O vaso se quebra. E aí eu preciso dizer algo para você aqui, que há dois sentidos para esse vaso quebrado. O primeiro sentido é o que pode estar acontecendo com muitas pessoas aqui hoje. Chegaram aqui nessa igreja quebrados. Chegaram aqui quebrados emocionalmente. Chegaram aqui quebrados familiarmente. Quebrados espiritualmente. Quebrados emocionalmente. Quantas pessoas, irmãos, que estão quebradas? Quebradas financeiramente. Pessoas que acham que não tem mais jeito de se restaurarem, de se reconstruírem. Pastor, o meu casamento já está arrebentado, já está totalmente quebrado, não tem mais jeito de ser restaurado. Eu já ouvi de pessoas falando isso: pastor, não tem mais jeito, já chegou a um ponto tão grave, já chegou a um ponto tão terrível de destruição, que não tem mais como ser restaurado. Talvez tenha gente aqui assim hoje, que está quebrado, que não tem alegria mais, que não tem paz, que está vivendo um marasmo, uma tristeza tão terrível, uma frustração. Pessoas, irmãos, seu coração está ferido, abalado, está quebrado. É como esse vaso quebrado. E aí você pode pensar assim: pastor, tem jeito para minha família,
Tem jeito para a minha saúde? Tem jeito para essa situação que eu estou passando? Ei, irmãos, escute aqui. A Bíblia diz que aquele vaso quebrado, ele estava na mão do oleiro. Escute isso, na mão do oleiro. Na mão do oleiro não há nada perdido. Diga glória a Deus. Diga, na mão do oleiro não há situação perdida. Na mão do oleiro não há nada perdido, irmãos. Por mais grave que esteja hoje essa situação na tua vida. Pastor, está quebrado completamente. Ei, está na mão do oleiro? Pois se está na mão do oleiro, irmãos, te prepara. Te prepara, porque ele sabe fazer de cacos. Ele sabe fazer de pedaços um novo vaso. Diga glória a Deus. Diga um novo vaso. Diga, eu vou sair daqui hoje refeito, um novo vaso, para a glória do nome do Senhor. Eu te faço uma pergunta: você está disposto a deixar Deus te tocar para te refazer? Você está disposto a deixar Deus tocar em você? Escute essa pergunta minha. Você está disposto a deixar Deus tocar em você e te refazer? Você sabe a implicação disso? Você sabe o que pode acontecer se você dizer assim: Deus, eu deixo o Senhor colocar as mãos na minha vida. Deus, eu deixo o Senhor colocar as mãos na minha vida, quebrada, arrebentada, destroçada, destruída. Eu permito que o Senhor coloque as suas mãos. Eu nunca vi uma pessoa que permitiu Deus colocar as mãos nele ou nela, que essa pessoa foi a mesma depois disso. Não tem mais como ser o mesmo depois que você permite que as mãos do oleiro amasse você. Irmãos, pegue a tua vida e toque em você para te refazer num vaso novo para a glória de Deus. Interessante, porque a Bíblia fala que é o barro. O versículo de número 6, ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Assim diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Irmãos, é por isso que o mundo não entende por que uma pessoa viciada, por que uma pessoa que estava na prostituição, no crime, numa vida de pecados terríveis, e essa pessoa desce para a casa do oleiro, e ela é refeita, um novo vaso. Muitas pessoas não entendem isso e dizem assim: isso não é verdade, essa pessoa está fingindo, essa pessoa está só enganando, ela não mudou. Irmãos, você não sabe o poder das mãos do oleiro. Eu já vi gente que o mundo estava já desenganado delas. Eu já vi gente que o mundo dizia assim: não tem mais jeito para ela. Eu já vi pessoas, irmãos, que todo mundo dizia, a própria família dizia: esse aí a gente já abriu mão, esse aí a gente já jogou para fora. E eu vi gente assim cair nas mãos do oleiro e serem feito um vaso novo para a glória de Deus. Diga aleluia, aplauda Jesus. Não existe caso perdido para o nosso Deus. Da próxima vez que você vê aqui nessa igreja, da próxima vez que você vê descer para essa casa do oleiro um vaso todo arrebentado, um vaso todo destroçado, remendado com fita esparadrapo, e você pensar assim: esse daí
Aí você lembra assim: opa, aqui é a casa do oleiro. E se as mãos do oleiro pegar esse camarada, pegar essa mulher, já era. Já era para a vida dela. Não tem mais como ser o mesmo, porque as mãos do oleiro vai pegar ela de um jeito, pegar ele de um jeito, que não vai ser mais o mesmo. Mas escute, qual a natureza do barro? Qual a natureza do barro? Tem barro duro, tem barro seco. Tem gente que diz assim: pastor, eu quero que Deus mude a minha vida, mas se você continuar um barro duro, se você continuar um barro seco, não tem como, irmãos. Você precisa se tornar um barro mole, molhado. O que quer dizer isto, pastor? Você precisa se abrir, se humilhar, se entregar nas mãos do Senhor. Toda vez que uma pessoa se humilha, toda vez que uma pessoa se rende a Deus, toda vez que uma pessoa confessa os seus pecados, é o barro que estava duro ficando mole agora. Amém? O arrependimento é tão poderoso, irmãos. O arrependimento transforma o coração mais duro no coração mais mole, mais quebrantado. Gente que dizia assim: eu não choro, porque eu não choro, eu sou isso ou aquilo. Quando cai na mão do oleiro, chora igual criança. O barro duro ficou um barro mole. Ei, para você ser feito de novo, tem que deixar o barro ficar mole. Se o barro estiver duro, não tem como. Deixe hoje teu coração se quebrantar para Deus. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus nunca despreza um homem, irmãos. É por isso que você vê na Bíblia, quando aquela mulher pecadora, a mulher adúltera, ela chega diante de Jesus e ela vai ser apedrejada. Jesus ali então começa a falar com aquelas pessoas que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Depois que todos vão embora, que fica só Jesus e a mulher, Jesus começa a conversar com ela. E aquela mulher vai se quebrantando, aquela mulher vai se rendendo. Sabe o que aconteceu com ela depois? Se tornou uma das mulheres mais importantes no ministério de Jesus, Maria Madalena. Ela era um barro duro do pecado, mas quando encontrou Jesus, se humilhou, se rendeu, foi refeita no novo vaso. Lembra da mulher que Jesus encontrou ela na beira de um poço? A mulher samaritana, que já tinha destruído 6 casamentos. Uma mulher que era mal vista na sociedade. Ela deu de encontro com Jesus. E na beira de um poço, aquela mulher que tinha uma vida errada, pecadora, uma vida cheia de erros, em um encontro com Jesus, ela foi refeita numa grande missionária. Aleluia! Porque assim, o barro, quando se quebra, se humilha, se amolece na presença do Senhor. Há uma parte nesse texto que diz assim: desça à casa do oleiro. Olhe comigo, por favor. Verso de número 2. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro é um dos passos mais importantes da vida de uma pessoa. Porque tem gente que quer mudança na vida dele. Tem gente que quer mudança, mas ele não busca, ele não se move, ele não desce de encontro ao lugar onde tem a mudança para a vida dele. Nós estamos encerrando o ano de 2023 e muitas pessoas, irmãos, ficaram o ano todinho querendo uma vida mudada. Ficaram o ano todo desejando mudanças, mas nunca estiveram dispostas a descer ao lugar de fato onde vai ter a mudança. Deus falou para o homem, para o profeta: desça para a casa do oleiro. Por que Deus não falou com ele naquele lugar? Por que Deus não mudou a vida dele naquele lugar? Porque tem coisas, irmãos, que só acontecem se você se mexer.
se você se movimentar. Deus falou, desce. Aí ele desceu. Quando ele desceu para a casa do oleiro, aí lá ele teve a experiência. Lá ele ouviu a voz de Deus. Quantas pessoas nessa cidade que estão querendo uma transformação em suas famílias. Se você perguntar para muitos lá fora, você deseja uma transformação no teu casamento? Eles dizem, é o que eu mais quero. Você deseja uma libertação desse vício? É o que eu mais quero. Mas pergunta se ele deseja descer para a casa do oleiro. Pergunta se ele tem a coragem de descer ao encontro do oleiro. Aí muitos não querem descer. Vir a uma igreja, vir a um culto como esse, é descer a casa do oleiro. Amém? Você veio aqui hoje. Você veio aqui hoje trazendo o teu coração para o oleiro. E ele vai trabalhar na tua vida de modo poderoso. Continue comigo lendo o texto, por favor. Diz no versículo de número 4: como fazia o vaso de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, um vaso novo. Amém? Diga, vaso novo. Você está preparado para ser um vaso novo? Você está desejando de fato ser um vaso novo? Irmãos, ser um vaso novo é estar totalmente entregue nas mãos de Deus. Enquanto você não se entregar nas mãos dele, não dá para ser um vaso novo. Se eu falar para ele, Senhor, só conserta tal parte desse vaso, Deus diz, não dá certo. Remendo novo em pano velho não dá certo. Tem gente que quer que Deus conserte ele só em pedaços. Jesus mesmo falou, não adianta colocar remendo novo em pano velho, vai rasgar e vai ficar maior o buraco. Quantas vezes a gente quer que o Deus nos conserte apenas em uma parte? Não, Deus, resolve só meu casamento. Se o Senhor resolver meu casamento, tá bom. Não, Deus, resolve só minha saúde, me cura dessa doença, e aí deixa o resto como está. Não, Senhor, resolve só a parte financeira. Ei, irmãos, ei, irmã, pare com isso. Pare de querer ser um crente, um vaso remendado. Tua vida não vai mudar desse jeito. Você carregar uma vida cheia de remendos. Você precisa tirar todo e qualquer coisa da tua vida e deixar Deus trabalhar em todas as áreas. Você tem que dizer, Senhor, meu coração, minha mente, meus sentimentos, minha família, minha saúde, minha vida espiritual, Senhor, minha família, Deus, em todas as áreas eu quero estar exposto, para que o Senhor coloque as mãos. Conta a história de uma pessoa, que um dia, ele ouviu na porta dele as batidas, ele abriu a porta, era Jesus na porta dele. Jesus disse, meu filho, eu estou aqui, você pediu que eu viesse resolver na tua casa algo, eu estou aqui. Ele ficou logo nervoso, ele diz, oh Jesus, eu estou até sem jeito de receber o Senhor na minha casa, mas entra aí Jesus, entra aí, fica aqui na sala, senta Jesus. Aí Jesus entrou e perguntou assim, sim, aí? Ele disse, não Jesus, só aqui mesmo nessa parte que eu preciso que o Senhor entre. Jesus falou, não, eu preciso entrar no quarto, eu preciso entrar na cozinha, eu preciso entrar em cada cômodo da tua casa. Ele disse, oh Senhor, não Senhor, é porque tem algumas coisas lá que o Senhor não pode ver. Então o Senhor fica só aqui mesmo, resolve só essa parte aqui, limpa só aqui, e aí quando eu resolver as outras partes eu deixo o Senhor entrar. Jesus disse assim, assim não dá meu filho, de fazer a limpeza na tua vida que tu precisa. Tem gente que é assim com Deus, ele chama Deus para a vida dele, mas ele fala assim, Senhor, fica bem aí,
Não passa desse lugar. Eu não posso deixar que o Senhor entre nesse cômodo da minha mente, porque está cheio de coisa errada. Essa parte está trancada com cadeado para o Senhor. Eu não posso permitir que o Senhor entre nesse lugar ali, porque ali eu estou escondendo coisas que o Senhor não pode saber. Ei, irmão, não dá certo assim. É por isso que tem pessoas que não experimentam uma transformação na vida delas, porque elas nunca abrem todas as portas para Jesus. Ei, se você quer realmente, abra todas as portas. Abra qualquer gaveta, mostre tudo. Senhor, está errado aqui, está errado ali, está torto acolá, está quebrado aqui. Abra todas as portas, abra todas as gavetas, não esconda nada. Deixa tudo exposto para Ele. Aí Ele faz a obra. Aí Ele transforma. Aí Ele vai arrancando, tirando, limpando. E no final você vira um vaso novo, limpo, para a glória de Deus. Diga: eu preciso dessa transformação na minha vida. O segredo está nas mãos do oleiro. O segredo não é o barro. O barro tem só que se entregar. O segredo é as mãos do oleiro. Amém? Abra comigo, por favor, Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo de número 8, diz assim: mas agora, ó Israel, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Ó Senhor, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra nas Tuas. Irmãos, não tem coisa melhor do que ser uma obra das mãos de Deus. Não tem coisa melhor, mais extraordinária do que ser uma obra das mãos de Deus. Quem aqui é uma obra das mãos de Deus? Eu sou. Hoje, enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu fechei meus olhos e eu voltei 23 anos atrás na minha vida. Assim, de repente, um flash. Um jovem de 16 anos, frustrado, deprimido, abatido, cheio de traumas. Eu lembro que com 16 anos, eu entrei numa igreja, todo quebrado emocionalmente, todo destruído. E naquele dia, naquele culto, eu não posso esquecer isto. Eu ouvi a pregação. O pregador que me ganhou para Jesus foi o irmão Serginho. Aquele tamanhozinho que ele é. Pregou a mensagem dizendo lá e eu digo: é hoje. Ele perguntou quem quer aceitar Jesus. Eu levantei a mão aqui. Eu vim andando por aquele corredor, as pernas tremiam igual uma vara verde. Quando terminou a oração, eu estava chorando. Eu disse para Deus: Senhor, a partir de hoje não dá mais para ser o mesmo. Depois do que aconteceu aqui, do que eu senti aqui, a minha vida não é mais a mesma. Irmãos, é tão bom a gente estar na mão de Deus. É tão bom a gente ser uma obra das mãos dEle. Abra por favor comigo Romanos capítulo 9, verso 21. Romanos 9, versículo 21. Diz assim: Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele está fazendo uma pergunta: será que o oleiro não tem poder sobre o barro? Sim ou não? Sim. O oleiro tem poder sobre o barro, para fazer do barro um vaso de honra ou um vaso de desonra. A pergunta que eu te faço hoje: qual tipo de vaso você quer ser?
Pastor, eu quero ser um vaso de honra. Amém, meu irmão. Você tem que ser um vaso de honra. Não seja um vaso de desonra. Seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Abra comigo agora o último texto para a gente fazer a leitura. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4, verso 7. Que diz assim, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga comigo, temos esse tesouro em vaso de barro. Irmãos, você carrega um tesouro na tua vida grandioso. Você carrega um tesouro na tua vida valioso, que nada, a riqueza do mundo todo não pode comprar o tesouro que está dentro de você. Sabe qual é esse tesouro? A presença do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus na tua vida é o tesouro mais precioso. Mas o texto diz assim: você carrega num vaso de barro, para que a excelência do poder seja sempre de Deus e nunca de nós mesmos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: você é um vaso de barro, não vá se orgulhar de nada. Você carrega esse tesouro, mas você é um vaso de barro. Lembre sempre que a excelência do poder é de Deus e não sua. Quantas pessoas que caíram, um dia Deus usou elas poderosamente. Um dia elas foram um vaso nas mãos do Senhor, um vaso de excelência, um vaso cheio do poder. Mas a pessoa se orgulhou, a pessoa se envaideceu, se achou muito grande, muito bom. Ei, irmãos, lembra disso, é um vaso de barro. Quantos que caíram? Deus dá para nós a mensagem: não esqueça, você é um vaso de barro. Seja sempre humilde, se humilhe, se renda, dependa de mim. Não busque em você mesmo a glória é de Deus. Se Deus está te usando, irmãos, a glória é dele. Se Deus está te prosperando, a glória é dele. Se Deus está fazendo na tua vida maravilhas, a glória é dele. Dê a glória para Deus. Você só é o vaso de barro, lembra disso. Minha vida está entrando numa vida extraordinária. Eu estou vencendo, prosperando, sendo abençoado, eu sou muito bom. Não, Deus é que é bom na tua vida. Você é só o vaso de barro, que Ele está colocando esse poder, que Ele está derramando essa graça, que Ele está derramando essas bênçãos. Lembra disso, eu sou o vaso de barro, Senhor. Tudo vem de Ti. É o Senhor que tem feito essas maravilhas na minha vida. Eu só sou o vaso de barro. Amém? Glória a Deus. Seja esse vaso nas mãos do Senhor. Aleluia. Tem um texto na palavra de Mateus 26, de uma mulher que tinha um vaso, e dentro desse vaso ela carregava um perfume caríssimo, que correspondia a 1 ano de trabalho. Imagina você trabalhar 1 ano todinho e comprar um perfume. Era o que essa mulher tinha, um perfume que valia 1 ano, 12 salários. Era caro esse perfume? Era o que ela tinha. E ela tinha num vaso esse perfume. Jesus estava numa casa. Aquela mulher entrou naquela casa, se ajoelhou aos pés de Jesus, começou a chorar sobre os pés de Jesus, beijava os pés de Jesus, com os seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Depois ela levantou, pegou o vaso dela com aquele perfume, um alabastro. Ela quebrou aquele vaso sobre a cabeça de Jesus e derramou aquele perfume precioso sobre Jesus. Quando ela fez isso, todo mundo ali ao redor ficaram assim: essa mulher é louca. Como é que pode alguém pegar e quebrar um perfume desse tão caro?
Jesus falou assim: olha, vocês não sabem o que essa mulher fez. O que essa mulher fez vai ficar na memória eterna dela. Onde for pregado o evangelho, vai ser lembrado o que essa mulher fez. Ei, irmãos, escute isso. Aprenda a entregar tudo que há de valor na tua vida a Jesus. Aprenda a pegar tudo de valor da tua vida, o mais valioso, derrame para Jesus. Derrame a Jesus. Amém? Não guarde para você. Não retenha para você as bênçãos. Entregue a Jesus. A mulher derramou o perfume dela mais caro. Jesus falou assim: essa mulher aí vai ser lembrada para sempre na história do cristianismo. Até o céu, irmãos, vai lembrar dessa mulher para todo sempre. Amém? Diga assim: eu sou um vaso na mão do oleiro. Se coloque em pé neste momento em nome de Jesus.